Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia para você que mais uma vez está aqui assistindo o Encontro de Sabedoria nessa terça-feira. Graças a Deus você já inicia esta manhã com a palavra de Deus para sua vida e hoje a palavra, ela é muito importante para nos dar motivação nessa jornada. Se você está meio desanimado, meio preocupado, tá meio também até com uma certa preocupação em relação ao seu semelhante, que você pensa, olha, o fulano ali, ele tá dando certo demais e eu não tô conseguindo. Eu tô estudando tanto e as coisas não estão tão ao plausível, né? E não estão tão encaixadas na minha vida. Isso aqui vai ser muito importante para você, a aula de hoje. Nós vamos falar sobre a característica individual que nós temos e quando nós respeitamos as nossas habilidades, as habilidades dos nossos semelhantes, excluímos da nossa vida a inveja, o ódio, não nos comparamos com ninguém, não importamos com as pessoas que brilham também ao nosso redor, nós deixamos as pessoas brilhar e ficamos felizes porque elas estão dando certo, nós entendemos e conseguimos compreender também o propósito de Deus na nossa vida e começamos também a manifestar o que Deus tem para nós e começamos a correr a nossa própria jornada e a conquistar o que Deus tem para nós. Então, um bom dia para você. Se você está chegando aqui a primeira vez, deixa aqui, Thales, bom dia, cair nesse vídeo aqui de paraquedas. Ou se você está aqui nesta manhã caçando uma palavra de Deus para sua vida, esse aqui é um canal aonde nosso intuito é levar sabedoria. A minha vontade aqui diariamente é deixar para vocês mensagens aqui pela manhã, para que no decorrer do seu dia você possa refletir nessa mensagem e com certeza galgar degraus maiores, seja no seu lado emocional, no seu lado espiritual, no seu lado financeiro, no seu lado físico. O encontro de sabedoria, nós, me perdão, nós usamos a Bíblia para falar com você. Né, tem muitos alunos aqui que já estão conosco muitos anos, mas se você está chegando agora, eu me chamo Thales Ventura e é aquilo que eu disse para vocês. Nós estamos sempre falando da palavra de Deus e nessa série nós estamos estudando o livro de Gênesis. E é muito bom também você que está chegando no Encontro de Sabedoria, começar a criar o hábito quando você for assistir o vídeo aqui no Encontro de Sabedoria, você pegar a sua Bíblia para conferir, porque o que nós vamos falar é sempre na esfera espiritual, trazendo para a nossa vida humana no dia a dia. E se você tiver com a Bíblia, vai ser muito mais fácil, tá bom? Eu parei na última aula falando já de separação, né? Eu li o Gênesis capítulo 1, nós lemos o versículo 1 e alguns versículos ali, aonde falava que Deus separou luz das trevas. E hoje eu quero continuar esse ato de Deus de separar. Quando Deus veio criando o mundo, ele continuou separando as coisas e dando características individuais para cada coisa que ele separou, por mais que elas tenham o mesmo nome, digamos assim. E é aqui que eu vou aplicar o conselho de hoje. Eu vou aplicar esse estudo na sua vida, que você tem algumas características diferentes dos outros e você tem que se respeitar. Mas vamos devagarzinho que você vai entender. Olha aqui, Gênesis capítulo 1, né? Nós estamos aqui no Gênesis capítulo 1. Eu vou ler hoje o versículo 6 e o versículo 7, tá bom? Que diz assim: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Meu querido, nós estamos falando da criação dos céus e da terra. Nós estamos falando da criação do mundo e a criação do mundo não foi rápida como muitos imaginam. A criação do mundo teve os seus processos. Deus criou o mundo parte por parte e nós estamos entrando na segunda separação. Porque a primeira separação foi Deus separar luz de trevas. E nós falamos já e já aplicamos isso na sua vida. Se você não viu, assista o vídeo de ontem que você vai conseguir compreender a aplicação que nós fizemos sobre luz e trevas. Mas também Deus continua separando coisas. E teve algo que Deus separou que muitas pessoas, poucas pessoas na verdade, analisam e não conseguem, por ser poucos que analisam, eles não conseguem ver a sabedoria gigantesca que tem nisso. Deus criou o firmamento, e no firmamento, que é esse espaço, essa
vastidão de que nós vemos quando nós olhamos para o céu, existe um espaço que separa as águas que estão no firmamento, acima dele, das águas que estão abaixo do firmamento. Quando nós olhamos a atmosfera, quando você senta na sua varanda e contempla as paisagens, se você prestar atenção, você vai compreender que existe o espaço. Existe um espaço que separa as águas que estão acima das águas que estão embaixo. E este espaço nós conhecemos como atmosfera, onde está o nosso ar. E até mesmo o ar, ele contém fragmentos de água. Eu não sou um cientista e nós não vamos conseguir aqui neste vídeo especificar completamente os compartimentos que nós temos no ar. Mas é nítido que existe essa separação de água. Quem não se lembra dos estudos na época da escola, se você ainda está estudando, talvez é um jovem está aqui, ou se você já saiu da escola, já se formou, e lembra dos estados da água. O estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Nós lembramos dessas matérias da época da escola e nós vamos começar a entender que Deus deu características diferentes para a mesma água. E Deus colocou algo para separar a água. E aqui eu quero dizer para você, por mais que a água, no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido, seja água, cada uma tem uma característica única. Cada uma tem a sua própria característica. Já conseguiu começar a compreender o que eu quero dizer? Você já começou a compreender que desde o princípio, Deus já estava separando as coisas. Deus já estava mostrando para os seres humanos, antes dele ser criado, para nós estudarmos e aprendermos que, por mais que água é água, eu quero separá-las e dar para cada uma dessa água uma característica própria. O que você quer dizer, pregador? O que você quer dizer, Thales? O que você quer dizer, professor? Eu quero dizer que você é um ser humano. Eu sou um ser humano. O seu colega de trabalho é um ser humano. Outros que estão ao redor do mundo. Existem bilhões de seres humanos no mundo. Mas cada um de nós temos características únicas e individuais. Nós partilhamos e compartilhamos de muitos atributos iguais, é verdade. Nós, seres humanos, compartilhamos de muitos sonhos iguais, é verdade. Nós temos características muito próximas, uma da outra, ou um dos outros, é verdade. Mas tem algo que está na nossa alma, tem algo no âmago do nosso ser, que é só nosso. E por ser único, só nós enxergamos com Deus. Então, você tem que entender, primeiro ponto, nem todos vão ser igual a você. Nem todos vão ter o mesmo sonho que você tem. Nem todos vão enxergar o mundo como você enxerga. Nem todos vão entender como você entende. Nem todos vão querer a escola que você quer, a faculdade que você quer, o trabalho que você quer, o empreendimento que você quer, a família que você quer, o jeito que você quer é seu. Nem todos vão querer as coisas que você quer. E aqui vai entrar então o cerne, a questão. Você é único. Então não se compare com A, com B. É muito bom aprender com outros, como nós estamos aqui, você está aprendendo algo comigo aqui no Encontro de Sabedoria. É muito bom modelar algumas características, modelar é trazer uma série de questões que alguém faz bem e trazer isso também para mim replicar, para mim também de certa forma copiar. Isso vem da ideia de modelar, para mim replicar isso é muito bom. É muito bom aprender. Porém, eu tenho que entender que eu sou único. O outro pode estar falando algo que vale para mim, mas eu sou único. Eu tenho os meus próprios sonhos. Eu tenho a minha própria capacidade de pensar.
Eu tenho a minha própria capacidade de imaginar as coisas de Deus na minha vida. Eu tenho as minhas próprias formas de ouvir Deus. Eu tenho as minhas próprias características. Eu tenho os meus sonhos. Eu tenho aquilo que eu quero. Eu quero conquistar um empreendimento. Tá tudo bem. Eu quero conquistar uma casa. Tá tudo bem. Eu quero conquistar uma família. Tá tudo bem. Eu quero dobrar o valor que eu recebo. Tá tudo bem. Eu quero ter um vigor físico melhor. Tá tudo bem. O que não está certo é você querer que todos enxerguem o que você enxerga. O que não está certo é você se vitimizar, se fazer de vítima porque alguém não te apoia. O que não está certo é você colocar a culpa no governo, é você colocar a culpa nas pessoas que não te dão apoio, é você colocar a culpa no mercado financeiro, é você colocar a culpa no empreendimento, é você colocar a culpa e dizer as pessoas não me enxergam, não me entendem, é por isso que está dando errado. Aí está o verdadeiro erro. Porque você está trazendo a sua característica e querendo que todos tenham ela. Quantas pessoas são de mente fechada e aquilo que eles dizem tem que ser conforme o que eles querem, as pessoas não podem pensar diferente. Eu tenho a minha própria opinião, e daí se você tem a sua, tá tudo bem, e tem que ser assim. A liberdade de expressão, de pensamento, de criação, ela tem que habitar em uma sociedade sábia. Você que é um ser humano sábio, você tem que entender que os outros vão pensar contrário a você. E se eles disserem que não vão dar certo na sua vida, para que você está acreditando? Ah, o fulano ali falou que não dá certo. Ah, o ciclano ali falou que não tem jeito para mim. Para que você está dando crédito? Em vez de dar crédito para o que Deus disse. Se Deus criou uma água em um estado e outra água em outro estado, algo para separar isso, ele também deu para cada estado uma característica e uma beleza própria. Isso nós podemos transferir para que, se Deus te deu um sonho, ele te deu também a capacidade de realizar. Você não entrou nesse vídeo aleatório, você não está aqui para me assistir aleatoriamente, não. As coisas estão cooperando para o seu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam mutuamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tá tudo cooperando para você chegar onde você tem que chegar. O problema é que nós paramos de nos melhorar. Eu tenho um sonho, ele é meu, ele é particular, ele está comigo, mas ele é custoso, ele vai me gerar sacrifício, renúncia. Eu vou ter que me surpreender de fazer mais do que eu mesmo imagino que eu posso fazer. E então eu vou ter que aprender novas habilidades. Eu vou ter que fazer melhor, eu vou ter que melhorar. Eu vou ter que aprender características novas. O que eu quero exige mais do que eu posso entregar no momento. Mas eu tenho que olhar para mim, ter essa análise, enxergar a mim mesmo, para mim crescer, para mim evoluir. Olha, eu tô ruim naquele ponto, então eu vou melhorar. Olha, aquilo ali ainda eu não tenho aquela habilidade, eu vou melhorar. Olha, eu falei aqui, amanhã eu vou corrigir, ou agora mesmo eu posso corrigir. Não, mas nós esquecemos de nós. E falando, olha, deu tão certo pro ciclano. Deu tão certo pro Betano. Nossa, ele pensou mais rápido do que eu, fez, abriu um negócio. Se eu tivesse abrido na época que ele abriu, também estava bem hoje. Mas você tem que se enxergar. Porque Deus vai cobrar de nós aquilo que ele nos deu. Deus colocou cada coisa em seu lugar. Deus colocou cada um com as habilidades. Nós podemos lembrar da parábola que Jesus contou dos talentos dados por um certo rei. E a parábola dos talentos, eu quero pegar só essa reflexão. O rei não voltou cobrando além do que ele deu. O rei não voltou cobrando além do que ele propôs para os seus servos. Ele cobrou o que deu. E com o que Deus deu, ou com o que o rei deu, a parábola estava falando ali, de certa forma, das habilidades, dos talentos, dos dons que Deus colocou na nossa vida. Então, o que Deus deu, ele cobrou. Então, Deus te deu uma característica. E ele vai cobrar de você só aquilo que ele te deu. Só que Deus não quer que nós pegamos o que ele nos deu e guardemos para nós. Senão você vai ser chamado servo miserável, servo inútil.
Deus não quer que você fique falando, ah, Deus, você me deu, o Senhor me deu só isso e deu tanto pro fulano. Ah, Deus, o Senhor me deu só isso aqui e deu pro fulano tanta habilidade. Ah, meu Deus, você deu pro ciclano ali habilidade social, habilidade daquilo. Ah, é uma pessoa assim, uma pessoa que sabe lidar com a situação, uma pessoa forte, uma pessoa emocionalmente equilibrada. Ah, o Senhor deu para ele família boa, você deu para ele. Isso é a ação do diabo, não é a ação de um homem e de uma mulher de Deus. Não é. Deus quer que você pegue o que ele te deu, dobre aquilo, granjeie, conquista, avança. E para isso, ele te envia diariamente treinamentos e sabedoria. Então, o que nós vamos fazer, nós que somos aqui alunos do Encontro de Sabedoria? Nós vamos respeitar as individualidades. Olha que tema bacana. Nós vamos respeitar as individualidades. Não pensa igual eu penso? Tá tudo bem. Tomara que o seu pensamento esteja coerente com o que Deus quer. Mas se não é como eu penso, tá tudo bem. Ah, não é, o outro ali tem uma opinião diferente da minha, tá tudo bem. Que isso? Só você pode falar? Só você pode estar certo? Só você pode dar a sua opinião? O que é isso? E tá tudo bem se as pessoas não concordam comigo. Eu estou bem comigo porque eu me enxergo, eu estou olhando para mim. Eu estou seguindo o mandamento que Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como assim, Thales? Olha, amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que se enxergar primeiro, você tem que desenvolver um auto-amor. Então se eu não quero que me julguem pela minha forma de imaginar a vida, eu não quero que julguem também, eu não vou julgar também o meu semelhante. Cada ato terá a sua consequência, isso é nítido. Não estou tirando a responsabilidade das crenças dos individuais, não. Eu tenho a minha crença e eu vou ser cobrado pelas minhas crenças. Porém, a justiça não pertence a mim. Existe a justiça humana e existe também a lei de Deus, a justiça divina, e são elas que regem e estão aptas para julgar. Mas eu vou respeitar a individualidade. E eu vou respeitar e amar a minha própria individualidade. Tá todo mundo querendo estudar e virar tal área, mas eu não quero, eu quero estudar e seguir uma outra área. Tá tudo bem. Eu sou único, individual. Paulo ensinando sobre a igreja, ele falou, olha, se todos os membros quiserem ser a mesma coisa, aonde vai estar o pé? Os membros, ele estava falando do corpo humano, imagina, se a mão quiser ser cabeça, a cabeça quiser ser braço, vai virar uma bagunça. Todas as coisas Deus já colocou no lugar correto. Então, se eu estou na minha função, eu tenho que executá-la com sabedoria, com fé, com determinação. Então, primeiro, fique em paz. As pessoas vão te julgar, vão pensar contrário, vão falar que não vai dar certo. Depois que der tudo certo na sua vida, eles mesmos mudam de opinião e tá tudo bem. Por favor, só não fique olhando o outro e esqueça de melhorar. Só não seja ignorante. Às vezes Deus está te dando tanto conselho para melhorar a sua vida. Eu tenho a minha visão, eu tenho o meu jeito. Aí o rapaz está pregando, tá vendo? Eu sou eu. Não, isso é ignorância. Se limitar ao ponto de não se enxergar, de não perceber que precisamos de mudar, evoluir, aí é ignorância. Mas sempre na sua individualidade. Deus vai te usar na sua individualidade. A sua individualidade vai te levar onde você precisa, seja empreendendo, seja socialmente, seja espiritualmente, não importa. Tem algo em você. Uma característica sua, individual, própria, que Deus colocou na sua vida. E é ela que Deus vai te usar. E é ela que Deus vai usar para te levar aonde Ele te prometeu. E este é a palavra de hoje para você ir para o seu dia animado, para você ir para o seu dia dizendo, eu sou único e individual. E na minha individualidade, enquanto eu estiver fazendo o meu papel na terra, Deus vai mover o resto, que não pertence a mim. Porque a Ele e por Ele, honra, glória, louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Alguém compreendeu a palavra? Coloca aqui. Amém, tá? Eu compreendi a palavra de hoje.
E é isso, meus queridos, é isso, meus irmãos. Uma mensagem rápida, direta ao ponto, e que Deus abençoe o seu dia. Amanhã eu te espero aqui para nós aprendermos um pouquinho mais pela manhã, 6h40, mais ou menos. Tem uma mensagem aqui para vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe o seu dia, que a paz esteja com você, que nenhum mal te toque, que a graça e a unção de Deus te proteja, te prospere, te guarde, e que toda ansiedade, toda tristeza, toda depressão, toda fúria do diabo seja repreendido de sua vida, de nossas vidas, de nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã. Compartilha também, né? Lá me esquecendo aqui. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui, pega aí e manda lá no grupo da sua família, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito. E eu espero você amanhã, se Deus quiser.